Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus possa estar reinando em nosso coração. Hoje o nosso culto é um pouco diferente, mas nós temos preparado algo maravilhoso e queremos convidar você, mesmo através dessa transmissão e desse formato, convidar você a adorar ao Senhor, porque esse é um momento de culto e de adoração ao Senhor. E nós queremos ainda nesse dia de Natal, continuando realmente essa celebração, poder adorar o Senhor como Ele merece. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar você a orar para nós começarmos esse momento de adoração e de culto ao Senhor Jesus. Querido Deus, obrigado por esse momento. Nós queremos consagrar esse tempo para estarmos juntos e que tudo aquilo que estará passando, Senhor, nessa transmissão, possa alcançar o nosso coração, possa ser ministrado ao nosso coração, cada canção, cada louvor, cada momento de adoração, cada, Senhor, sequência daquilo que será transmitido, que possa ser instrumento de edificação e de fortalecimento na vida de cada um daqueles que vão estar participando desse momento. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória e este culto ao Senhor. Amém. Olá, mulheres ceianas. Passando aqui para agradecer a disposição e disponibilidade de cada uma de vocês. Esse ano nós tivemos 2 encontros maravilhosos e marcantes, onde tivemos a oportunidade de conversar sobre a saúde emocional das mulheres e vimos como isso é tão importante e necessário nos dias em que estamos vivendo. Este novo ano que está chegando, eu quero te convidar e convocar para juntos estarmos trabalhando, nos envolvendo mais na obra do Senhor. Vamos aprender mais para servir melhor? Deus nos abençoe grande e poderosamente. Olá, irmãos, tudo bem? Eu quero falar aqui um pouco sobre o nosso encontro, o encontro dos homens que ocorreu num sábado, que o pastor marcou conosco. Elogiar a maneira como foi feito, como os assuntos inseridos, a participação de todos, foi feito de uma maneira que todos participaram, todos deram opiniões, algumas concordando, outras discordando dos assuntos que foram incluídos na nossa reunião. Foi uma reunião gostosa, uma reunião onde todos participaram, e eu queria também dizer que ficou aquele gostinho de quero mais. Vamos esperar que o nosso pastor marque mais vezes essa reunião e que sejamos abençoados como fomos naquele dia. Um grande abraço a todos e Feliz Natal para todos. Irmãos, mais um ano que está terminando. E ao decorrer deste ano, todos os meses, às terças-feiras, a igreja está sempre junto na sala de oração. E tem sido momentos maravilhosos, porque através da oração buscamos a face do Senhor. Através da oração buscamos conhecer mais de Deus. Através da oração buscamos intimidade com o Senhor. Então eu quero te convidar a partir do ano que vem para estarmos juntos neste momento que é tão precioso, a qual Deus manifesta o seu poder. Venha participar. Eu acredito que Deus tem me usado muito ali naquele local, e Deus tem falado bastante comigo sobre sermos mais intencionais com as nossas crianças, porque às vezes pensamos que não, quando elas crescerem elas vão tomar uma decisão por Cristo, mas a decisão por Cristo começa para elas hoje. A partir do momento em que a gente apresenta Jesus para elas. E que agora, pequenas, elas podem ser adoradoras, não é só quando elas crescerem. Elas podem começar de agora. E que ano que vem a gente consiga continuar esse trabalho com essas crianças. Porque tem sido muito importante para elas, pra gente. Deus nos usa. E
a gente aprende muito com elas, principalmente sobre amor, paciência, sobre amizade, sobre estarmos juntos, comunhão, é muito importante. Bom dia, queridos. Esse ano foi repleto de eventos. Além desses eventos, nós tivemos o nosso evento de finanças para tempos de crise, onde nós aprendemos a importância de sermos bons mordomos da riqueza de Deus. Além disso, nós tivemos a Oficina da Alma, com o pastor Mirinaldo, onde entendemos a importância de tratar áreas do nosso passado, de trazer cura para algumas áreas das nossas vidas. Também tivemos aulas de Libras. Não sei se você lembra, mas nós aprendemos a fazer o Pai Nosso com Libras. Nós também tivemos um workshop de missões transculturais com o pastor Bira e a pastora Trícia. Foi um momento tão especial onde entendemos quão importantes são as missões no mundo e qual o impacto das missões nessa grande missão que todos nós temos, que é de levar o Evangelho a toda criatura. Bom dia, pessoal. Estou aqui para contar um pouquinho de como é que foi o surgimento da canção Abba Pai, que foi composta pela Igreja Ceia, Guarulhos. Então essa canção ela surgiu num momento de descontração após a realização do nosso grupo de integração GI, que estava sendo realizada na casa do Dario, da Nilva. Então após ali a reunião, a gente se juntou na sala, pegamos o violão, traçamos 3, 4 acordes e começamos a trazer ideias de partes e versículos da Bíblia. E então surgiu a ideia de usar a referência da parábola do filho pródigo. Então a gente foi encaixando isso na melodia que havíamos composto ali. Então foi surgindo a canção e todos foram contribuindo com ideias, sugestões. Então dali nasceu a primeira estrofe, depois o refrão, na sequência a segunda estrofe, e em pouco mais de 30 minutos a gente tinha uma canção pronta, e que foi muito legal essa experiência da gente compor aí em conjunto, né, com todos os irmãos ali presentes, e foi uma bênção e a canção ficou muito legal. Então espero que a gente venha tocá-la muitas e muitas vezes aqui na nossa igreja. E é isso aí. Grande abraço para todos. Vamos seguir compondo e edificando a igreja através da nossa vida, da nossa adoração, sempre para a glória e honra do Senhor Jesus. Um abraço. Distante estava do teu amor, trilhando o próprio caminho. Tristezas, desilusões me vi tão sozinho, tão sozinho. Lembrei de onde morava, senti saudade de casa. Caindo em mim foi que percebi quanto longe estava, eu longe estava. Abba, eu quero voltar. Abba, eu quero voltar. Abba, eu quero voltar pro altar, pro altar. Abba, eu quero voltar. Eu quero voltar. Abba, eu quero voltar pro altar, pro altar. Filho, eu estou aqui,
quero te abraçar. Correndo vou para ti, lhe ponho anel nos dedos e sandálias novas. Uma grande festa vamos celebrar, celebrar. Quem estava morto agora vivo está, vivo está. Sua identidade eu vou restaurar. Sou seu Abba, Abba, eu quero voltar, Abba, Abba, eu quero voltar, Abba, eu quero voltar pro altar, pro altar, Abba, eu quero voltar, Abba, Abba, eu quero voltar, Abba, eu quero voltar pro altar, pro altar. Pro altar, eu quero voltar. Hoje nós estamos no dia de Natal e eu quero compartilhar essa mensagem a partir de um texto que faz parte da descrição do Evangelho de Mateus sobre o nascimento de Jesus. E no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, Mateus apresenta personagens do nascimento de Jesus que realmente trazem para nós uma mensagem extraordinária para a vida da igreja. E o texto diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém.
Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. E ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Esses personagens que são descritos pelo Evangelho de Mateus são um daqueles poucos personagens que realmente participaram do nascimento de Jesus. Mas são os personagens mais controversos e curiosos, porque nós sabemos muito pouca coisa sobre eles e que é revelado ou trazido essas informações pelo Evangelho de Mateus. Por isso há tantas controvérsias e a tradição se encarregou de falar um pouco mais deles, não sabendo ou não sabemos se verdadeiramente essas informações estão corretas. Mas o que o texto diz sobre esses personagens que eram magos, estudiosos de astronomia ou astrologia, não no sentido místico, mas num cunho científico. E aqui há duas situações muito interessantes, que como a chegada desses personagens foi capaz de produzir um alvoroço em uma cidade como Jerusalém. E como as atitudes deles mostram o absoluto propósito de estarem ali especificamente e apenas por causa de Jesus. E eu gostaria nessa mensagem de aplicar a vida desses personagens como a figura profética da igreja. Porque eu creio que talvez para muitas pessoas que não conheçam Jesus, o Natal termine hoje. Amanhã já não é mais Natal. Já não podemos mais estar falando sobre o nascimento de Jesus. Mas como igreja, realmente existe para nós uma visão profética tão extraordinária que faz com que nós entendamos que o Natal é muito mais do que um evento anual. Na verdade, ele faz parte da própria vida e da realidade da igreja. Os magos, eles são vistos como uma origem gentílica, eles não eram judeus, e apontam para uma verdade de que os judeus não estavam vendo a chegada do Messias. Embora Jesus tivesse nascido naquela noite, mas o povo judeu não soube, não atinou, não participou desse evento extraordinário que foi o nascimento de Jesus. Mas esses personagens, eles participam do maior evento que a história conhece e puderam não apenas estarem participando, mas eles foram efetivamente personagens que fizeram com que a história do nascimento de Jesus pudesse ter chegado a nós. Isso mostra que, simbolicamente, a igreja também, ela está nesse rol de pessoas em que realmente não estavam esperando o Messias, não estavam esperando Jesus, mas puderam, através da revelação do Evangelho,
ouvirem falar de Jesus, ouvirem falar da proclamação de Jesus e puderam atinar para a pessoa de Jesus. Nós somos esse povo que não estava como parte da história da revelação no lugar onde Jesus nasceu, como esses magos também não estavam. O texto de João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os judeus não receberam, mas os gentios, na figura desses magos, foram realmente pelo sinal, pela revelação, pelo entendimento daquilo que foi mostrado a eles, eles foram ao encontro de Jesus. Paulo também vê essa mesma realidade. Quando ele se volta a pregar para os judeus, ele percebe que os judeus não aceitam o evangelho e ele se volta para os gentios. Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Então, a igreja, ela é vista na figura desses magos como aquela que está à procura dessa revelação e do entendimento de quem é Jesus. E ela experimenta, está fazendo parte dessa revelação à medida em que esses magos também o fizeram. Uma outra coisa interessante na vida desses magos e como eles representam a igreja é como eles aceitam aquele sinal da estrela do lugar onde eles moravam, tão distante. Como um ato de fé, eles apenas viram o sinal, discerniram o sinal, entenderam o sinal e seguiram. Eles se empenharam em uma viagem cansativa e perigosa, simplesmente por causa de um sinal. A igreja, queridos, ela também tem sido convidada pelo Senhor para segui-lo. Por um ato de fé, mesmo não vendo, mesmo não podendo contemplá-lo, como Jesus pôde dizer a Tomé, aquele discípulo que depois da sua ressurreição só acreditou vendo depois da sua ressurreição. E Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esses magos, eles vieram de um lugar distante para ver Jesus, para o encontro dessa revelação do nascimento de Jesus, simplesmente por causa de uma estrela, por causa de um sinal. O Senhor Jesus continua fazendo a mesma coisa, nos atraindo através de sinais, através dessa experiência de estarmos buscando o Senhor, um convite para olharmos mais para cima do que para baixo, como aqueles magos que viram um sinal no céu, a estrela, e o seguiram. O Senhor também vai nos dando sinais, nos chamando para conhecê-lo. E Ele nos chama para que nós possamos andar por fé e não por vista. Nós estamos sendo guiados por Ele e para Ele. Esse é o convite do Evangelho. Esses magos, eles são profeticamente a visão de uma igreja que tem visto os sinais, tem sido chamado por uma revelação e tem aceitado por fé esse entendimento dessa revelação e tem realmente acompanhado, tem sido orientado por essa revelação. Nós, como igreja, somos chamados para andar por fé, como esses magos que não puderam ver nada, mas simplesmente viram um sinal e seguiram ao encontro de Jesus. A igreja também tem vivido isso. E vemos na vida desses magos como, com ousadia, eles apresentam a Jesus como Rei dos Reis. E eles fazem isso diante de Herodes. Eles fazem isso diante da figura de um poder humano, de um governo humano. E sem medo, eles proclamam a pessoa de Jesus, eles falam a respeito de Jesus e de quem Ele é. É muito interessante essa característica desses magos, porque isso nos fala a respeito da missão da igreja, do propósito da igreja. Nós não fomos chamados apenas para conhecer a Jesus e segui-lo por fé, nós fomos também chamados para proclamá-lo, para falar sobre ele, para dizer ousadamente como esses magos a respeito desse rei,
apresentar o nascimento de Jesus como algo divino e extraordinário. E eu quero repetir isso para os irmãos. O Natal não acabou. Pelo fato de nós estarmos hoje no dia de Natal, amanhã não termina o Natal. Para nós, como igreja, nós continuaremos a proclamar esse Rei que já veio, esse Rei que se manifestou, né? Esse Rei que veio estar, né, como se revestindo de um ser humano, tomando a figura humana, se manifestando aos homens. E esse mesmo evangelho, essa mesma notícia do nascimento de Jesus precisa continuar sendo proclamada. Eles puderam proclamar o nascimento de Jesus. Eles dizem: vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. A proclamação que eles fazem diante do rei Herodes, figuradamente, queridos, é a figura da missão que a igreja continua tendo de proclamar a Jesus como rei. E uma última característica profética desses magos que eu gostaria de compará-los à igreja é a sua atitude de adoração. Quando eles chegam diante de Jesus, eles não veem apenas uma criança de aproximadamente 2 anos, porque é interessante que esse acontecimento dos magos não acontece exatamente na noite do nascimento de Jesus. Ele acontece muito provavelmente 2 anos depois. Isso mostra que o nascimento de Jesus tem repercussão. Não termina num dia, não foi feito para ser um evento. E a atitude desses magos é uma atitude de adoração. Quando eles chegam diante de Jesus, eles não apenas veem uma criança, eles veem a própria pessoa de Deus, o Deus Emanuel, o Deus que veio para estar com os homens, aquele que nasceu para estar com os homens, o Deus que veio para estar presente, porque o nome de Jesus que seria dado Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Mas interessante que eles adoraram aquela criança, eles adoraram a Jesus, eles se dobraram, eles se prostraram e eles apresentaram seus presentes: o ouro, símbolo da realeza de Jesus, o incenso como símbolo da sua divindade e a mirra como símbolo da sua humanidade. Eles os viram como rei e o adoraram como tal, trazendo seus presentes. A igreja, queridos, ela continua vivendo essa mesma condição. Diante da majestade de Jesus, nós devemos nos render e entregar tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. O nosso ouro, a nossa glória, os nossos bens devem ser rendidos a Ele. O nosso incenso, que significa a nossa oração e a nossa adoração, como uma vida de culto permanente e constante, que deve ser entregue diante do Senhor. A nossa mirra, a nossa humanidade precisa ser entregue a Ele, para que Ele possa glorificar o Seu nome através de nós. A mirra era usada para tratamento de cura de dores na vida das pessoas. Também era um elemento que era utilizado para embalsamar os corpos de mortos. A mirra fala da nossa vida de consagração ao Senhor, a esse Rei dos Reis. E nós devemos ser ungidos para curar, devemos ser instrumentos para exalar a presença de Jesus por onde nós andarmos. Essa é a nossa mirra. Nós devemos viver vitoriosamente como alguém que já sabe que Jesus morreu e Ele ressuscitou e Ele foi vitorioso contra a morte, para que nós pudéssemos, como igreja, estarmos vivendo, vencendo o pecado e com isso também vencendo a morte. Nós podemos viver sob a égide da vitória de Jesus contra a morte. Então, a nossa vida deve ser entregue completamente ao Senhor.
E eu gostaria de concluir essa palavra com você nesse dia de Natal. Esse rei que já veio e que foi visto pelos magos, porque creram no sinal, creram no nascimento de Jesus, creram na vinda realmente de Jesus, nesse Deus Emanuel. E eu creio, queridos, que a igreja e todos aqueles que creem que Jesus já veio e se manifestou como rei, porque ele nasceu como rei, morreu como rei, ressuscitou para reinar. E como diz uma frase de uma canção de adoração, a manjedoura vazia, e a cruz também está vazia. O sepulcro vazio está, mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Jesus reina, seu reino não é desse mundo, ele é superior a todos os reinos deste mundo. E eu quero dizer para você que um dia ele voltará para estabelecer o seu reino para sempre. Por isso, como igreja, nós podemos dizer: Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Como aqueles magos que naquela noite puderam estar diante do rei, vieram de longe, vieram porque creram no sinal e na revelação da própria pessoa de Jesus. Nós, como igreja, temos recebido esse convite para seguir a Jesus. Fazemos por fé, mas um dia nós vamos vê-lo como ele é. E nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque um dia esse rei voltará e ele vai implantar o seu reino na terra, o seu reino eterno. E nós, como igreja, estaremos participando dessa realidade espiritual. O Natal não acaba hoje. Como aqueles magos, nós estamos continuando a proclamar que Jesus é o Rei, nasceu para reinar, e que Ele possa reinar em seu coração, na sua vida. E se você ainda não recebeu Ele como Ele é, que nesse dia de Natal você tenha a oportunidade de abrir o seu coração e receber a Jesus como Rei e Senhor da sua vida. Deus te abençoe e nesse dia a gente ainda pode dizer Feliz Natal.